do céu nessa noite. Amém. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor, ela ainda faz a diferença. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós vamos ver aqui o texto que o Senhor colocou no meu coração, aqui nessa noite. Um dos 7 milagres que João relatou. Esse milagre, na minha concepção, é um dos maiores milagres. Porque ressuscitar alguém depois de 3 dias, só o Messias podia fazer. Mas o maior milagre ainda foi na cruz do Calvário. Aleluia. Quando Jesus derramou seu sangue precioso por mim e por você. Mas este milagre dos 7, que João relatou em todo o Evangelho, eu vou entender que João não estava preocupado em mostrar um Jesus que fazia milagres. Até porque no Antigo Testamento os profetas realizavam milagres através de Deus. Eram coisas tremendas que, quando diziam, se eu sou homem de Deus, desce fogo, e o fogo descia. Então João não queria mostrar um Jesus que fazia milagre. O interesse de João era mostrar tanto aos gregos, judeus, gentios, que o Jesus é o Messias, que ele é o Filho de Deus. Tanto é que no capítulo 1 vai dizer que no princípio ele era um verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas em intermédio dele. Aleluia. E sem ele nada se fez. Então tudo que nós vimos que foi construído pelas mãos do Senhor foi intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então interessante que desses 7 milagres que João relatou, ele queria mostrar que Jesus, ele era o Filho de Deus. E se eu e você cremos que ele é o Filho de Deus, ora, nós não vamos sair daqui sem milagre. Nós vamos sair daqui de posse daquele que tem poder. Porque ele é o milagre que você precisa nessa noite. Quando eu olho esse texto, eu vou ver que João, quando ele relata esses 7 milagres, ele também vai relatar no capítulo 2 o primeiro milagre de Jesus. Só que o que me chama a atenção é que o primeiro milagre de Jesus, quando João escreve, ele é um milagre público. Então Jesus já tinha feito outro milagre, porque ele vai chegar no casamento acompanhado dos discípulos. E quando ele chamou os discípulos, quando ele fez lá no alto mar, dizendo: Pedro, lança a rede. E foi a maior pescaria de Pedro. Só que o milagre foi para Pedro. E agora aqui era público, uma multidão. E eu vi alguém dizer, um bispo, não vou falar o nome, que esse milagre não era importante. Tremendo, meu Deus. Ora, tudo aquilo que Jesus faz é importante na nossa vida. É verdade. Aleluia. Esse bispo ele foi dizer num vídeo dizendo que importância tinha transformar água em vinho. Mas em tudo que Jesus fizer, há uma importância na nossa vida. Glória a Deus. Jesus não estava nesse casamento por acaso. Existia um propósito. Quando Jesus estava nesse casamento, sabemos que o casamento judeu, ele ia de 7 a 15 dias. E segundo a tradição, se acabasse o vinho antes, seria uma vergonha para o noivo. E tanto é que a família poderia terminar o casamento e processar o noivo, porque seria uma vergonha também para a família. Então Jesus não estava lá por acaso. Havia um propósito. E qual era, pastor? Salvar o casamento. Jesus está aqui nessa noite para salvar também casamentos aqui. Restaurar, transformar. Porque não existe acaso. Existe propósito de Deus. Sabe por que Jesus salvou esse casamento? Porque o texto vai dizer que ele foi convidado. Aleluia. É forte. O diabo ele não precisa de uma porta, basta uma brecha para ele entrar e destruir tudo. Mas Jesus você tem que convidar
Eis que estou à porta e bato. Meu Deus, tremendo, Jesus. Jesus, ele só vai entrar e fazer o milagre se você convidar ele. Agora, nessa noite, convida ele para visitar alguém da tua casa. Glória a Deus. Convida para mudar a história de alguém lá no teu lar. Quem sabe o teu esposo não está aqui, está lá no boteco, mas convida Jesus para ir lá, salvar ele e mudar a história. Quando você vê, o milagre vai chegar na porta da igreja. O segundo milagre eu vou ver que foi no filho do oficial do rei. Olha só, um milagre grande. Por quê, pastor? Através de alguém que creu na palavra. Alguém que insistiu para Jesus ir até na casa. Mas Jesus não foi. Jesus liberou uma palavra. Eu não vou, mas tu vai, porque o teu filho está vivo. E o texto vai dizer, ele creu. Eu vim pregar para quem crê nessa noite. Irmãos, Jesus não precisava ir na casa dele, porque Jesus tem poder e autoridade. Mateus 28, 18. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Por que Jesus não precisou lá? Porque ele é poderoso. Salmo 91 e 11. E eu darei ordem aos anjos ao teu respeito. Basta uma ordem dele. Então determine nessa noite e creia, porque tem anjo descendo lá na tua casa para mudar a história de alguém que está lá. Mas para isso que tem que acontecer, você tem que crer. Se você crer, o milagre já aconteceu lá na tua casa. Tem gente chorando aqui nessa noite entendendo. Se você crer, vai ter transformação de vida. Irmãos, é através de ti que Deus pode visitar alguém e mudar a história nessa noite. Eu não tive a força de orar um dia. Eu vivi 12 anos no crack, na cocaína, diluía a cocaína, aplicava nas minhas veias. Mas papai e mamãe, eles creram e nunca desistiram de orar por mim. E um dia o Senhor me visitou, mudou minha história. Por que o Senhor não vai visitar alguém da tua casa hoje? Ei, agindo Ele, quem impedirá? Somente creia, porque o milagre já aconteceu. Agora o terceiro milagre foi no capítulo 5. Aí eu vou ver um milagre muito forte. Porque Jesus ele vai entrar em Jerusalém, na porta das ovelhas. Havia uma festa, mas Jesus ele não vai na festa. Primeiro ele vai aonde estão os doentes. Ele vai em direção de alguém que está enfermo, 38 anos com uma enfermidade. Mas o que acontece? Jesus chega a ele e vai dizer, tu queres ficar curado? Ele vai dizer, não tem homem algum que me leva no tanque. Porque a dependência dele estava no homem. Mas Deus quer nos ensinar que nós não devemos depender de homem. Tremendo, A dependência do cristão tem que estar em Deus. É Deus que vai abrir a porta que você precisa. É Deus quem vai fazer o milagre que você precisa. O pastor falou algo forte aqui. Se tu veio para ver pregador, tu não vai levar nada aqui nessa noite. Mas se tu veio para ser dependente dele, prepara para receber algo do céu nessa noite na tua vida. Porque como a glória é dele, a honra é dele. Jesus não pediu para ele responder, só pediu se ele queria ser curado. Glória a Deus, aleluia. Aí a dependência dele estava no homem. Não tem homem algum que me leva quando as águas é agitada. E quando eu tento, e nem com as tuas forças vai ser um milagre. Aleluia, Jesus. Não confia no teu braço, confia no Senhor. Glória a Deus. Porque se nós confiarmos em nós, no nosso eu, nós caímos. Eu falei hoje, fiz um vídeo. Irmãos, quando eu ia num culto, que eu estava drogado, eu saía de lá alegre, eu dizia, eu nunca vou usar droga. 3 dias depois estava eu caído.
E toda vez que tinha um culto, um congresso, eu ia. Eu saía de lá, tipo, renovado, mas eu dizia, eu nunca mais vou usar. E caía de novo. Até que um dia, eu tirei o eu e disse, Deus, nunca permita que eu caia. Aleluia. Nunca permita que eu mais venha viver nesta vida. E agora, 14 anos liberto para a honra e glória do Senhor. Porque se nós colocarmos Ele, nós vamos entender que quando um milagre acontecer, não foi o homem que fez, não fui eu que fiz, foi Ele. E eu ouvi algo aqui forte. Eu só sou alguma coisa porque Ele é na minha vida. Você só é alguma coisa porque Ele é. Porque senão, nós não seríamos nada. Então eu entendi, a dependência tem que estar em Jesus. Porque Ele vai dizer, homem, eu não preciso de homem para fazer milagre. Levanta, pega o teu leito e vai, rapaz. Quem vai fazer na tua vida é Ele. Tu nunca vai esquecer quem fez o milagre, foi Deus. Pastor, mas está difícil. Mas vai ser no difícil que Ele vai fazer. Por quê, pastor? Porque aí você vai pensar que foi o homem ainda. Mas no impossível é só Ele. O impossível quem vai fazer tem nome, Jesus de Nazaré. Ele está aqui nessa noite. Enquanto você adora aí, sinta o impossível acontecendo lá na tua casa, na tua vida. Aquilo que a medicina diz que não tem jeito, o médico dos médicos chegou aqui nessa noite para dizer, eu sou o Senhor, eu sou Deus. Ah, meu Deus, sinta a presença dele aqui nessa noite, porque Ele está aqui neste lugar. No capítulo 6 nós vamos ver dois milagres. O da provisão e o Deus que está no controle de tudo. Irmãos, se tu convidou Ele para fazer parte da tua vida, agora você vai viver para Ele. E quando Ele entra na nossa casa, nós começamos a crer através da palavra. E nós vamos viver o quê? Provisões. Por quê? Porque a partir disso nós vamos depender dele. Primeiro, você convidou. Agora você creu na palavra. E aí aprendeu a ser dependente dele. E quem é dependente dele, ele se responsabiliza. Você já viu sustentar mais de 5.000 almas com 5 pães e 2 peixinhos? É só Deus. É o Deus da provisão. Eu não sei o que você está precisando, mas tem provisão de Deus para a tua vida nessa noite. Tem provisão aqui nesse lugar para você. Porque se você aprendeu que é dependente dele, ele se responsabiliza. O armário não vai ficar vazio. A porta que estava fechada ele vai abrir. Porque Ele é o Deus da provisão. Ele vai o que? Sustentar mais de 5.000 homens. E ainda restou 12 cestos. Ei, olha o Deus da provisão passando aí. E o Deus da provisão, Ele é o Deus que está no controle de tudo. Quando Ele vai orar, os discípulos vão, e o mar e o vento vai ficar forte. Mas de repente, quando eles estão com medo, lá vem Jesus caminhando sobre as águas. Quem conhece o mar aí sabe que quando o mar fica violento, é mais de 5, 6 metros a onda. Imagina uma onda de noite, lá o vento soprando, mas de repente vem alguém caminhando. Era a cada passo as águas se acalmando. Porque o Deus que tu serve é o Deus que está no controle da tua vida. É o Deus que vem dizer para você, não se preocupe com essa luta, porque eu estou no controle de tudo. Se você soubesse o poder do nosso Deus. Ele tem poder, irmãos.
capítulo 9 nós vamos ver um milagre grande também. Um cego de nascença. Os discípulos vão olhar para ele: Senhor, quem pecou? Os pais dele? Para ele nascer assim? Não. Espírito Santo, aleluia. Isso aconteceu para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Glória a Deus, aleluia. Não, eu estou dizendo para alguém aqui, o que você está passando vai ser testemunho para alguém lá fora que vai saber que existe um Deus na tua vida. Alguém da tua casa não está na igreja, mas o que ele vê acontecer na tua história, ele vai querer também saber quem é esse Jesus. Deus vai mostrar que é Deus na tua vida. Imagina alguém que não enxergava de nascença, mas o médico dos médicos está ali. Aquele que tem poder está ali. Ele está aqui nessa noite dizendo para você: o que você está passando não é para destruição, é para você saber que eu sou o Senhor. O meu nome vai ser glorificado através dessa prova, dessa luta, desse deserto. O que você está passando é momentâneo, só me adore. Só fica no deserto quem não veio para adorar, mas quem veio para adorar, passa o deserto adorando, porque você vai viver o sobrenatural de Deus. Eu estou pregando aqui um Jesus que tem poder. Alebrai, vou mandar a graça. Irmão, sabe o que é um homem que tem poder? Ele pega a água, não precisa nem a matéria-prima, a uva, e faz o melhor vinho. Ele é o Todo-Poderoso. Nunca foi numa escola, mas é professor dos professores. Aonde a medicina não chega, a mão dele arranca o câncer, muda a história. E ele está aqui nessa noite para mudar a situação da tua vida. Sinta aí, sinta. Ele está com saudade daquele barulho de línguas estranhas. Ele está com saudade daquela tua adoração. Tem gente que só chegou aqui porque a luta chegou. Porque se tivesse tudo bem, estava em casa assistindo televisão. Mas Deus não abre mão de você. Deus permitiu essa prova para tu saber que Ele é Deus na tua vida. Só adora. Enquanto você adora, tem milagre acontecendo na tua vida, na tua casa. Dá o melhor para Ele nessa noite. Ele está aqui. Irmãos, agora o maior milagre é no capítulo 11. Não existe acaso, existe propósito. É verdade, Deus, aleluia. Jesus nunca chega atrasado. É verdade, meu. Ele chega na hora certa. É, Jesus, é verdade, Jesus, aleluia. Por que, pastor? Porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. É Deus, aleluia. O tempo de Deus tu vai saber que foi Deus. É Deus. Forte, Jesus. E se tu esperar o tempo do homem, você vai ficar, passar e vai ir, porque não vai acontecer. Nós que servimos a Deus, nós temos que acreditar que o tempo de Deus vai chegar para a nossa vida. O Kairos de Deus vai chegar para mim e para você. Somente confia. Ele não chega atrasado. Ele vai chegar na hora certa. Sabe por quê? Porque você vai dizer: foi milagre. O que vai sair da tua boca para alguém vai ser: foi Jesus. O texto que eu li, nós vamos ver um dos maiores milagres da minha concepção. Ressuscitar alguém em 4 dias. Irmãos, havia um propósito para ressuscitar Lázaro. Porque quando o mensageiro é enviado, o mensageiro chega até Jesus e diz: aquele que tu amas está enfermo para morrer. Jesus diz: vai, porque essa doença não é para a morte, mas é para a vida. O mensageiro volta e fala: só que Lázaro morre. Só que havia um propósito. E o propósito de Deus, ele surpreende nós. O propósito de Deus na tua casa vai te surpreender. Quando você vê alguém entrar por aquela porta, que hoje não está aqui,
Quem sabe está lá nos vícios, quem sabe está perdido na cachaça, nas drogas. Mas eu vou melhorar para dar um glória. Vai entrar aqui, vai sentar aqui no banco, ao redor, sentar aqui do lado. Não, vou melhorar. Vai vir na banda para tocar. Vai ser obreiro da casa do Senhor. Vai ser pregador do Evangelho. Porque quando Deus surpreende, Ele surpreende de uma forma que quando o mundo dizia vai morrer desse jeito, quando vê de pé não tem que dizer, só podia ser Deus na vida dele. Deus, tu és fiel, Senhor. Aleluia. Betânia era um vilarejo de judeus. Só que havia uma profecia messiânica. E os judeus ainda não estavam acreditando que ele era o Messias. Porque a profecia dizia que o Messias que vinha, o leproso ia ser curado, o cego ia enxergar. E havia o quê? Ressuscitar os mortos. Só que Jesus tinha ressuscitado a filha de Jairo, mas estava dentro da casa. O filho da viúva de Naim estava indo para o cemitério. Só que para os judeus, quando alguém morre, a alma sai, o espírito sai e fica pairando 3 dias ao redor do corpo. Então, antes desses 3 dias, se ressuscitasse, poderia para eles. Mas 4 dias é só o Messias. Aleluia. 4 dias é só aquele que foi enviado do céu. Então Jesus vai esperar 4 dias para chegar, porque havia um projeto de salvação. Tanto é que quando ele ressuscita Lázaro, o texto vai terminar dizendo, e muitos judeus creram que ele era o Messias. Então não existe acaso para que você está passando. Ele vai chegar, Marta vai vir e vai dizer, Senhor, se tu tivesse vindo, o meu irmão não teria morrido. Espera aí. Ela tinha fé que se ele tivesse vindo antes ou tivesse ali, Lázaro não tinha morrido. Mas a fé dela não alcançava para que Jesus ressuscitasse Lázaro. Tremendo. E aí Jesus vai dizer o quê? Ei, Marta, ele vai ressuscitar. Aleluia. Eu sei naquele dia. Não, Marta, eu sou a ressurreição. Glória a Deus. Aleluia. E aí o que Marta vai dizer? Eu sei que tu és o Messias. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando chega em frente ao sepulcro, o diabo vai lutar até a última hora para colocar dúvida. Porque um pouco antes ela disse, eu sei que tu é o Messias. Mas quando Jesus disse, tira a pedra, Marta vai dizer o quê? Já está fedendo. Deus santo. Até a última hora o diabo vai colocar dúvida na tua mente. Porque o diabo não tem poder de parar Jesus. Mas ele vai querer desanimar você. É verdade. Deus santo. Irmãos, lembra de Jairo? Jairo não estava levando Jesus para casa? Quando ele disse, Senhor, rogo-te que você precisa ir na minha casa. A minha filha está morrendo. Jesus não falou nada, mas no versículo 24 vai dizer, e foi Jesus com ele. E uma grande multidão seguiu. Então Jesus está indo com Jairo, mas está no silêncio. Até na casa, antes de chegar na casa. Mas nesse trajeto ele vai fazer um milagre na mulher do fluxo de sangue. E parece que atrasou Jesus ali. Mas Jesus, ele nunca chega atrasado. Aleluia. A notícia da morte veio. Sim ou não? Lázaro, deixa Jesus aí, porque a tua filha já morreu. Era o diabo usando os amigos, porque o diabo não vai usar pessoas estranhas para desanimar você. Vai usar pessoas próximas de você para fazer você ficar triste. Pessoas que você ama. Imagina um amigo chegar para alguém que é pai, tua filha já morreu, deixa Jesus aí. Era um diabo preocupado. E a preocupação dele era o que, pastor? A preocupação do diabo, ele não tinha poder de parar Jesus. Mas tu viu a notícia? Deixa Jesus aí. A tua filha já morreu. Vamos.
A preocupação dele era o quê? Que Jesus colocasse seus pés na casa de Jairo. Tremendo, Jesus. Porque se Jesus botar os pés lá, a morte tem que sair pela janela. O diabo está preocupado nessa noite, mas Jesus está botando o pé lá, aonde parecia que não tinha mais jeito. Sinta o pé de Jesus chegando lá na tua casa hoje. E o que estava morto espiritualmente vai ressuscitar. O diabo tentou até a última hora, mas espera aí, a notícia da morte veio. Mas quem estava indo com Jairo? O dono da vida. E ele vai dizer: Jairo, não temas, somente creia. Irmãos, o diabo vai investir de tudo até a última hora para colocar dúvida. Porque ele não tem poder de parar o que está vindo do céu para a tua vida. Mas se ele te desanimar, não tem como você receber. Mas você chegou aqui nessa noite. Quando ele investir de tudo para você não vir neste culto, olha você aqui adorando nessa noite. Ele perdeu mais uma. Por quê, pastor? Porque você veio aqui para adorar. E quem veio para adorar tem milagre na casa, tem milagre na vida de alguém, tem milagre para a tua vida nessa noite. Marta disse: Senhor, já está bebendo. Jesus vai olhar e vai dizer o quê? Marta, eu já não te disse. É Deus falando para alguém aqui: eu vou mudar a história de alguém da tua casa. Às vezes o próprio Deus vai ter que falar para você na madrugada: eu tenho promessa, eu vou cumprir. Quantas vezes Deus usava alguém, se levantava para falar com meu pai, dizendo: homem, do teu eu cuido. E eu estava 5 dias sumido nas drogas. Aí, o pai é um homem, é falho. Madrugada eu estava sumido, estava ele chorando lá na madrugada de novo. Até que o próprio Deus apareceu em voz e falou para ele: eu já não te disse que do teu eu cuido? Aleluia! Vai dormir! Glória a Deus, aleluia! Se Deus falou, está falado, rapaz. Se Deus falou que vai salvar alguém da tua casa, vai fazer pregador, prepara, porque aquele que prometeu não é o filho do homem que promete e não cumpre. O que ele prometeu, tu e a tua casa servirão ao Senhor. Olha para cá. Marta, tira a pedra. Havia muitos judeus ali para consolar eles. Quando tirou a pedra, tirou já a pedra da dúvida hoje? Amém, aleluia! Glória a Jesus! Quer ver Jesus operar? É você que tem que sair, tirar essa pedra. Aleluia! Tira essa pedra da amargura. Você não está conseguindo perdoar, está na hora de perdoar. Meu Deus. Tira essa pedra da incredulidade. Que muitas pessoas da tua família vieram dizer: não tem mais jeito para alguém da tua casa, deixa ele, abandona. Pessoas da minha família dizer para minha esposa: 5 anos ela orou para mim, Jesus, para a gente sair das drogas. Eles não conheciam Jesus, mas vinha na mente dela: abandona, tinha um sofrimento. Sabe o que ela dizia? Tem promessa de Deus. Quem me prometeu é fiel. Tira a pedra que Jesus vai operar nessa noite na tua vida, na tua casa. Sabe aquela pedra dos sonhos que foi colocada engavetada? Tira, porque Jesus vai pegar teus sonhos e realizar para você ver que existe um Deus que te prometeu. Glória a Deus. Vai para cá. A pedra foi removida. Aí Jesus vai fazer o quê? Lázaro, vem para fora. Olha para cá. Jesus chamou o nome de quem? Lázaro. Se fosse o mundo ali fora, ia dizer: está doido, é louco. Sim ou não? Mas nós cremos naquele que tem poder. Você crê? Jesus chamou o nome de quem estava morto. Sim ou não? Sim. Aqueles que estavam lá fora ouviram, sim ou não? Sim. Mas Lázaro também ouviu. O que estava morto ouviu.
Se eu fosse você, dava glória. Porque o que está morto espiritualmente lá na tua casa, o nome dele está sendo soado lá no céu. É Jesus dizendo o nome dessa pessoa, dizendo: sai para fora dos vícios, sai para fora desta vida da prostituição. Ei, Jesus está chamando o nome de alguém, porque a palavra do Senhor diz que o nosso nome está gravado na palma, na mão de Deus. Eu vejo Deus olhando e dizendo: ao nome de alguém da tua casa nessa noite, que Deus está chamando para mudar a história. É o nome de você que Deus está chamando, dizendo: eu vou curar, eu vou libertar, porque eu sou o Senhor. Que eu faço, ah meu Deus, o que eu faço o homem não faz. Eu mando e desmando, ah meu Deus, o que eu mando tem que obedecer, porque eu sou o Senhor. A voz não ficou sabendo ser burro. Vamos ver comigo aqui. Parece que a voz chegou no seio de Abraão. Aleluia. De repente Lázaro ouve a voz. Glória a Deus, aleluia. Eu conheço essa voz. Aleluia. É o meu amigo Jesus que está me chamando. Tu não está entendendo? Alguém da tua casa não ouviu você. Alguém da tua casa não deu bola quando você disse: sai dessa vida. Mas quando esta voz chegar lá, eles vão ter que conhecer. Foi a voz de Deus que me chamou do crack. Foi a voz de Deus que me tirou da cocaína. Por quê, pastor? Porque Ele tem poder para levantar o que está caído. Eu vim essa noite dizer: pode chorar, porque o milagre já aconteceu na tua vida, na tua casa. Vou encerrar, irmãos. Vai pra cá. O que era morto, ele viveu. Sinta o poder dele aí, lavando o peito. Fala em mistério. Tracanto, rebecalamento, remanagaçou. Foi uma glória quando Lázaro saiu, que muitos creram no poder do Senhor Jesus. Não existe acaso, existe propósito. Depois da luta, o que vai acontecer, pastor? Vai ter culto de ação de graça, vai ter poder de Deus na tua vida, porque você vai ser mais renovada e sentir a presença dele. Você crê nesse poder? Quem chegou aqui